A paz do Senhor, meus irmãos do canal Alerta Maranatas. Da profecia contra o Irã. Assista o vídeo completo. A análise de hoje mergulha numa fonte que faz uma conexão bem curiosa. Ela liga as tensões geopolíticas que a gente vê no noticiário com antigas profecias bíblicas. A ideia aqui é explorar uma perspectiva diferente, que sugere que talvez as manchetes tenham raízes muito mais profundas do que se imagina. Bom, para começar, a análise nos joga bem no meio de um clima geopolítico pesado, sabe? A retórica entre as nações está no limite, a tensão é quase palpável. Declarações fortes de líderes mundiais acabam preparando o terreno para o que está por vir, criando aquele ambiente de total incerteza global. E para que isso não pareça algo distante, uma coisa lá do outro lado do mundo, a fonte mostra como essa tensão tem consequências bem reais. Um aumento de 14% na gasolina desde que o conflito começou. Isso aqui mostra na prática como as decisões tomadas lá em cima, nos palácios do poder, afetam diretamente o bolso e a vida de todo mundo. Agora, é aqui que a análise dá uma virada bem interessante. Ela deixa de focar só nesses eventos que a gente vê para propor uma outra coisa. Que por trás das manchetes existe um inimigo que não enxergamos, uma força espiritual em plena ação. E aqui está a tese central, o ponto que muda toda a perspectiva. A ideia de que o conflito não é só entre políticos, generais e exércitos. A fonte defende que o que se desenrola é, na verdade, uma batalha que vai muito além do mundo físico. Para construir esse argumento, a fonte vai buscar um texto bem antigo, lá no livro de Daniel. Vamos ver como essa conexão é feita. A grande questão que a fonte levanta gira em torno dessa figura, uma entidade bem específica mencionada nas Escrituras. Quem ou o que seria exatamente esse tal de príncipe? A fonte aponta exatamente para este versículo. Basicamente, um anjo chega atrasado, 21 dias atrasado, e explica o motivo. Ele foi impedido por um poder espiritual, não por um rei humano. E esse poder é chamado de Príncipe da Pérsia. Então, o ponto crucial é este. O tal príncipe não seria um homem, mas sim uma entidade demoníaca poderosa com autoridade sobre uma nação inteira. Pense como se fosse um general espiritual. E por que isso importa? Porque sugere que a política de uma nação inteira poderia ser influenciada por forças que não são humanas. E não para por aí. A fonte, então, usa o Novo Testamento para detalhar o que seria uma hierarquia espiritual das trevas, algo super organizado. A ideia é que não se trata de um caos de ações aleatórias, mas de uma estrutura com comando e controle operando nos bastidores do mundo. Este versículo de Efésios é apresentado como se fosse um mapa para entender essa estrutura. Ele define diferentes níveis de autoridade e poder nesse reino invisível, quase como um organograma militar. E isso aqui ilustra de uma forma bem clara essa cadeia de comando. A fonte descreve uma estrutura que vai desde generais, que supervisionam nações inteiras, até os soldados rasos, que estariam envolvidos em ataques mais individuais. A fonte faz questão de frisar que a escolha da palavra principado não foi por acaso. A palavra grega original, arché, significava uma autoridade antiga, a primeira, a de mais alto escalão. Ou seja, estamos falando do topo da pirâmide de poder no reino espiritual, não de uma influência qualquer. E tudo isso nos leva a uma questão chave. Como essas entidades espirituais poderiam, de fato, influenciar o nosso mundo? O mundo que a gente vê no noticiário. O argumento é que os líderes humanos podem acabar se tornando marionetes, muitas vezes sem nem perceber. Os verdadeiros arquitetos do caos, segundo essa visão, seriam esses principados invisíveis, manipulando os acontecimentos por trás dos panos para atingir seus próprios objetivos. E aqui vem a conexão direta com os dias de hoje. A fonte defende que o mesmo espírito antigo estaria agora impulsionando o que a fonte chama de um ódio vil contra Israel, vindo exatamente da mesma região geográfica. A implicação é pesada. Não seria apenas política moderna, mas a continuação de um conflito espiritual de milênios. Mas a análise não mostra só o problema. A fonte também apresenta o que seria uma contra-força celestial, o outro lado dessa imensa batalha invisível. A narrativa, então, destaca uma figura-chave nessa batalha espiritual, um protetor com uma missão muito específica, o que sugere que existe um equilíbrio de poder nesse reino invisível. Este anjo, Miguel,
é apresentado como o adversário direto das forças que atuam contra Israel. Isso completa o quadro. Não é apenas uma batalha das trevas, mas um conflito constante, com forças opostas de poder equivalente em jogo. E essa análise termina nos deixando com esse pensamento final, um pensamento bem provocador. Ele conecta toda essa estrutura espiritual de volta para os eventos concretos do nosso mundo, fazendo a gente questionar a própria natureza da realidade que a gente percebe. Olá! Olha só que interessante! Uma guerra que pode estar prestes a acontecer, um festival de milhares de anos e um sinal no céu. O que será que esses 3 eventos poderiam ter em comum? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no argumento de uma transmissão do End Time Headlines. Eles apontam para uma convergência profética marcada para o dia 3 de março de 2026. A gente vai tentar entender, passo a passo, qual é a lógica por trás dessa previsão. Então, para a gente entender o argumento, vamos seguir a lógica deles em 5 pontos. Primeiro, essa tal de convergência profética. Depois, a gente entra na interpretação dos sinais celestiais, aí a conexão com o Purim moderno, a ideia de um conflito como portal para a paz e, por fim, a profecia que amarra tudo isso. Certo, vamos lá. Uma convergência profética. O ponto de partida de todo esse argumento é a ideia de que o dia 3 de março de 2026, especificamente, não seria um dia qualquer. A fonte defende que 3 coisas bem diferentes, uma guerra, uma festa religiosa e um evento astronômico, estariam marcadas para acontecer juntas, no mesmo dia. E essa união criaria o que eles chamam de uma poderosa convergência profética. E aí, claro, vem a grande pergunta que a fonte levanta. Essa junção de uma guerra com o Irã, o festival de Purim e uma lua de sangue é só uma coincidência? Uma coisa do acaso? Ou, como eles sugerem, seria um sinal divino? Algo cuidadosamente orquestrado? Ok, lendo os sinais celestiais, para a gente conseguir acompanhar o raciocínio da fonte, primeiro a gente precisa entender o alicerce deles, sabe? Como é que eles interpretam os eventos que acontecem lá no céu. Porque, segundo a análise, não se trata só de fenômenos astronômicos. Seriam, na verdade, mensagens baseadas em textos bíblicos. E essa interpretação deles começa lá no livro de Gênesis com a palavra em hebraico, ot. Normalmente, a gente vê essa palavra traduzida como sinais, mas, na visão da fonte, o significado vai muito além. As luzes no céu, como o sol, a lua, as estrelas, elas seriam, na verdade, como faróis ou bandeiras, ou seja, presságios com uma intenção por trás. Aí, no mesmo versículo, tem uma segunda palavra-chave, moed, que a gente costuma ver como estações. Só que a fonte argumenta que o significado aqui é bem mais específico. Seria algo como festivais ou tempos designados. E essa é a grande sacada para eles. É a peça que conecta os eventos lá do céu com os dias sagrados, com datas bem específicas do calendário hebraico. E a partir daí, a interpretação fica ainda mais específica. A fonte diz que sinais diferentes servem para públicos diferentes. Por exemplo, os eclipses solares seriam sinais para as nações gentias, um tipo de presságio de guerra e agitação. Já as luas de sangue, essa seria um sinal direcionado para a nação de Israel. E elas indicariam guerra, agitação e principalmente grandes transições de poder, ainda mais se acontecerem durante os dias de festa. Certo, vamos para a terceira parte, o Purim moderno. É aqui que a gente chega no que talvez seja o coração de todo o argumento deles. A fonte faz uma conexão direta, uma linha reta mesmo, entre a história antiga do Purim e a situação geopolítica de hoje com o Irão. Então, só para a gente relembrar rapidinho a história de Purim. É sobre Esther, uma jovem judia que, contra todas as probabilidades, vira rainha da Pérsia. Aí entra o vilão, Amã, um conselheiro do rei que arma um plano para simplesmente exterminar todo o povo judeu. Mas a Esther, muito corajosa, arrisca a própria vida e intervém. O plano maligno é revelado e, numa reviravolta incrível, tudo muda. O povo judeu é salvo e os inimigos é que são derrotados. O ponto central de tudo é essa reversão. E tem essa frase dita por Mardoqueu para Esther, que é o ponto-chave da história na análise da fonte. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quer dizer, Mardoqueu está dizendo para ela que estar ali, naquela posição, não era sorte ou um privilégio qualquer. Era um posicionamento estratégico, divino, para um momento absolutamente decisivo na história. É aqui, então, que a fonte traça o paralelo com os dias de hoje. A lógica deles é a seguinte:
O antigo Império Persa é comparado com a República Islâmica do Irã. O plano de genocídio de Haman é visto como um espelho das ameaças do regime atual contra Israel. E, finalmente, aquela libertação incrível dos judeus na história antiga seria uma profecia de uma futura libertação, mas desta vez para o próprio povo do Irã. E para reforçar essa ideia de reversão, a fonte usa essa citação de Pete Hegseth. O regime que cantava Morte à América e Morte a Israel foi presenteado com a morte vinda da América e de Israel. A ideia aqui, segundo eles, é de uma espécie de justiça poética, sabe? A ameaça de morte que o regime fazia acaba se voltando contra ele mesmo. É um eco bem direto do que aconteceu com Haman lá na história de Purim. Chegamos na quarta parte. Um portal para a paz? É a partir daqui que a análise muda de marcha, saindo do passado e olhando direto para o futuro. A fonte argumenta que um possível conflito não seria apenas mais uma guerra. Seria, na verdade, um catalisador, o evento que daria início ao cumprimento de profecias do fim dos tempos e que, paradoxalmente, abriria um portal para a paz. E, para sustentar esse ponto, a fonte destaca uma declaração específica de Benjamin Netanyahu. Ele disse: "Esta não é uma guerra sem fim, isto é um portal para a paz. Seremos capazes de trazer muitos outros tratados de paz." Para a fonte, essa frase, especialmente a parte de muitos outros tratados de paz, não é só um discurso político. Eles enxergam isso como um sinal profético de algo muito maior que estaria por vir. E a conexão que eles fazem é com uma profecia lá do livro de Daniel. Essa profecia fala que uma figura do futuro, o anticristo, confirmará uma aliança com muitos. E aqui está o pulo do gato para eles. A palavra confirmará. Ora, se ele vai confirmar, isso quer dizer que uma estrutura de acordos de paz já precisa existir antes. E a guerra, nesse cenário, seria justamente o evento que criaria essa base de tratados. E, finalmente, a profecia final. A gente viu a convergência, o paralelo histórico, a interpretação profética. Então, como é que todas essas peças se juntam no final? É aqui que a fonte amarra tudo e chega na sua conclusão central. Para fechar o argumento, a fonte volta lá para o começo para os sinais celestiais. Ele cita uma passagem do Novo Testamento, de Lucas, em que Jesus fala que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, junto com uma angústia das nações pouco antes do seu retorno. Ou seja, na visão deles, isso coloca toda essa convergência de eventos como cumprimento de uma profecia do fim dos tempos. E a mensagem final da fonte vem da continuação dessa mesma passagem. Olhem para cima e levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Então, a conclusão deles é um chamado à atenção. Eles sugerem que essa combinação de uma lua de sangue no dia de Purim com um potencial conflito no Irã não seria só uma sequência de coincidências. Seria, na verdade, um sinal para olhar para cima, indicando que a redenção estaria próxima. Uma interpretação, no fim das contas, que conecta diretamente os acontecimentos aqui na Terra com sinais cósmicos.